Fala pessoal, tudo bem? Jack falando, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o mês de dezembro. Então, se você está começando agora no mercado de OB, é o seu primeiro ano, você precisa assistir esse vídeo. Eu já tenho 7 anos de mercado, eu já operei em dezembro de 2019, dezembro de 2020, dezembro de 2021, dezembro de 2022, dezembro de 2023, dezembro de 2024 e dezembro de 2025. Então, esse é o 7º mês de dezembro que eu opero. Eu sei muito bem o que eu estou falando e eu sei o que me espera e eu vou falar para você o que é que vai acontecer nesse mês de dezembro no gráfico. Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta, operando ao vivo o Tour do Price Action. Pessoal, é o seguinte, o mês de dezembro, o gráfico ele fica totalmente maluco. Dão as velas super grandes, vela gigante, deixa muito pavio, uma volatilidade fora do normal. Mas por que isso acontece? Tem alguns fatores. Alguns fatores que bancos, fundos, como a gente opera um gráfico 100% verdadeiro, que é o gráfico do Forex, que é o Forex é um mercado que movimenta 7 trilhões de dólares por dia. Então é o maior mercado que existe no planeta Terra e a gente opera esse gráfico, que é o gráfico de câmbio. Então, o que acontece no mês de dezembro? Bancos, fundos, grandes plays, eles tiram férias, eles não operam o mês de dezembro. E isso impacta o gráfico que a gente opera. Então, por conta disso, fica com pouca liquidez. Então, o gráfico ele fica totalmente maluco. Às vezes, em alguns determinados horários, o gráfico ele até pode ficar um pouco travado, pode dar umas velas bem curtinha e em alguns momentos o gráfico ele fica com uma volatilidade muito grande, da vela gigantesca e você tem que tomar cuidado com isso. Pela minha experiência, o mês de dezembro ele pode ser o mês mais lucrativo do trader ou o trader ele pode quebrar feio no mês de dezembro e eu vou te dar algumas dicas aqui nesse vídeo o que você deve fazer no mês de dezembro. Vou te falar o lado positivo de você operar o mês de dezembro pela minha experiência, mas também tem um lado negativo. O lado positivo, como o gráfico em alguns momentos ele fica com uma volatilidade muito grande, você pode bater a sua meta mais rápido. Outra coisa, o que acontece? Como eu tinha falado, o gráfico ele dá muitas velas grandes. Então, pelo mês de dezembro, pela minha experiência, acontece muito. Por exemplo, você vai pegar uma operação de venda, o gráfico subiu, você entrou vendido, entrou com a taxa. Só que aquela mesma vela de 1 minuto, por exemplo, ela não para de subir. Ela sobe. Aí o trader, que ele não tem um controle emocional, ele vai clicando. Tá. Ele clica e quando vê, já foi a banca toda dele em uma única operação, naquela única vela. Só que de repente o gráfico ele desce com tudo na próxima vela, dá win em todas as taxas e o trader fica feliz da vida. Então isso acontece muito no mês de dezembro. Por isso que eu falo que o mês de dezembro é um dos meses que pode ser o mês mais lucrativo do trader, inclusive pela falta do controle emocional. Porque como dessas velas malucas, o cara não tem um controle emocional, como eu falei, ele vai clicando e ele acaba lucrando. Por isso que eu falo, o mês de dezembro pode ser o mês mais lucrativo do trader ou ele pode quebrar feio. Porque da mesma forma que ele faz isso, que eles perdem o controle emocional, entra de banca toda e dá win, também pode acontecer de dar loss e ele quebrar bonito. Eu ia mostrar aqui, pessoal, para vocês, hoje é dia 1º de dezembro de 2025, certo? Hoje eu acabei de finalizar uma live aqui agora e a gente na live eu percebi que o gráfico já estava fazendo uns movimentos bem esquisitos, dando umas velas bem compridas, umas velas bem malucas. É tipo assim, ó, o gráfico ele está aqui parado, de repente dá uma vela desse tamanho, sobe e depois a vela desce. Então o cara ele vai entrando com taxa, ele entra com taxa, zerou a banca, depois o gráfico desce, dá um lindo, ele fica feliz da vida. Mas também pode acontecer de romper e o camarada pegar loss. Então tem que ter muito cuidado. Tá? Essa semana aqui, pessoal, só deixando registrado aqui nesse vídeo, a gente está trabalhando com a banquinha de 2.000, tá? Então hoje é segunda-feira, a gente vai ver quanto fica essa banquinha até sexta-feira, tá? Tudo ao vivo e você pode acompanhar nas nossas lives de segunda a sexta aqui no nosso canal do YouTube. Como eu falei, eu já operei 7 meses de dezembro. Então, tem mês de dezembro que é maravilhoso, que é extraordinário, que você acerta muito. E tem mês de dezembro que parece que você não sabe operar. O gráfico ele dá movimento sem lógica, dá tudo loss.
Fácil de perder o emocional, como eu tinha falado, por conta dessas velas malucas. O cara entra com a taxa e vai clicando com outras taxas, isso já é uma falta de controle emocional. Então, por conta disso, o cara pode perder o controle emocional no mês de dezembro. E também, como eu tinha falado, ele pode até bater a meta mais rápido, que é o ponto positivo, e o ponto negativo, que ele pode ser estopado mais rápido por conta da grande volatilidade que o mês de dezembro tem, e pode aparecer várias oportunidades uma atrás da outra. Isso faz com que o cara ele seja estopado mais rápido no mês de dezembro. E o cara que está começando, pessoal, o mês de dezembro, o cara que é iniciante, ele pode tomar algumas decisões que podem prejudicar ele. Qual é? Ele pode aumentar a mão, e isso pode aumentar o prejuízo dele. O cara, ele não aceita o dia ruim, quer recuperar quando perde. Outra coisa, alguns traders, como fica negativo o ano, caramba, tô no prejuízo, vai acabar o final do ano, esse mês de dezembro eu vou tentar recuperar. Então isso é um pensamento que não pode ter, o cara querer recuperar o prejuízo do ano no mês de dezembro. Outra coisa, como o mês de dezembro ele dá umas velas totalmente malucas, como eu tinha falado, o cara ele tenta prever essas velas malucas que o gráfico dá. O cara ele não aceita o stop, não aceita o stop loss. O cara, ele não opera com o emocional e também ele acha que o mês de dezembro vai pagar as contas dele, tá? Claro que tem essa importância, a gente tem que pagar nossas contas, só que é muito complicado você operar com essa pressão. Ah, tenho que pagar a conta e para eu pagar essa conta eu tenho que tirar dinheiro do mercado. Isso é algo muito ruim, cara, você trabalhar, operar desse jeito precisando do dinheiro. O interessante é um trabalho, você coloca um capital lá disponível, segue o plano de trader, o plano de trader é o operacional, é o gerenciamento, você seguir à risca isso e no final do mês o lucro vai ser uma consequência de um bom trabalho que você fez aí no day trader. Como eu já operei vários meses de dezembro, pela minha experiência, tem mês de dezembro que é maravilhoso, você ganha dinheiro pra caramba. E tem mês de dezembro que você fica no prejuízo. Já fiquei no prejuízo, no mês de dezembro já fiquei. E por incrível que pareça, o meu primeiro mês de dezembro como iniciante eu fiquei positivo. Eu fiquei positivo o primeiro mês de dezembro. E depois de ter saído do nível iniciante, chegado no nível intermediário, no nível avançado, eu já fiquei negativo o mês de dezembro. Eu já falei isso em algumas vezes nesse canal, é sempre bom você ter um horário para você operar, você escolher um horário como se fosse um trabalho. Por exemplo, eu vou operar sempre das 9 horas até meio-dia. O mês de dezembro é bom você focar em apenas um horário, não ficar operando em qualquer horário. Ah, hoje eu vou operar pela parte da manhã, depois eu vou operar pela parte da tarde, depois eu vou operar pela parte da madrugada. Seria interessante você focar em apenas um horário, tá? Vai operar pela parte da manhã? Só opera pela parte da manhã. Vai operar pela parte da tarde? Vai operar pela parte da tarde. À noite pode ser um pouco mais complicado de operar no mês de dezembro, porque o mês de dezembro, como eu falei para vocês, é um mês que os grandes players tiram férias, os bancos, os fundos, o mercado ele perde a liquidez. Então, já operar pela parte da noite no mercado, mesmo não sendo o mês de dezembro, já tem que ter um certo cuidado, principalmente o mês de dezembro, que você tem que ter um cuidado, principalmente operando pela parte da noite. Outra coisa também que é interessante, você analisar mais. É interessante você analisar mais e operar menos. Melhor você ficar no 0 a 0 ou ficar no prejuízo. Então, para você ver como se comporta o mês de dezembro, analisa com mais calma, com mais cautela, tá ok? Que você vai se expor menos. Então, galera, só reforçando aqui, o mês de dezembro não é um mês que é um mês que é perfeito para eu enriquecer, é um mês perfeito para eu ganhar dinheiro. O mês de dezembro, principalmente o cara que ele é profissional, o cara já está no lucro o ano de 2025, ele tem que ter cuidado no mês de dezembro para ele não entregar o lucro que ele fez todo no mês de dezembro. Então tem que tomar cuidado no mês de dezembro, tá? Só reforçando aqui, o mês de dezembro, ele pode ser o seu mês mais lucrativo ou pode ser o mês que você quebre a banca. Então tem que tomar cuidado principalmente com a ganância, ter um controle emocional por conta das velas gigantes que o gráfico dá, porque a gente sabe quando a gente está operando lá e a gente vê o gráfico do nada, daquele pico para cima, a gente fica naquela tentação de clicar. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então fique esperto aí no mês de dezembro, tá? O mês de dezembro ele pode ser o seu mês mais lucrativo ou pode ser o mês que você quebre a banca bonito.
tá ok? Espero... Galera, finalizando o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fique esperto aí no mês de dezembro, tá ok? E pra você não esquecer, esmaga o like, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta operando ao vivo, o Puro do Price Action. Valeu, tamo junto!